Eu disse na manhã desse dia, estudando na escola dominical com vocês, que uma igreja fiel ao Senhor, ela colhe seus frutos, porque Deus é fiel e Deus mantém as suas promessas em relação à vida da igreja. Nós acabamos de ler ainda há pouco o texto de Atos capítulo 2, versos 42 até o 47, e amados, nós estamos buscando, esse ano de 2019, eu espero que isso continue depois, buscando um sopro novo do Espírito, um renovo do Espírito Santo. Essa é a nossa busca, porque chegamos a um ponto em termos de existência como igreja, que não dá mais para nós continuarmos num certo marasmo espiritual, vindo por vir, estando aqui por estar, quando nossa realidade bíblica é outra completamente diferente. Nós estamos aqui, todos nós estamos como igreja, cada um de vocês faz parte desse grande corpo que é a igreja do Senhor. Então estamos aqui com essa finalidade, para adorar ao Senhor, louvar ao Senhor a todo momento. Então o culto é resultado da vida de cada um de nós aqui, e nós queremos que o Espírito Santo nos use de maneira maravilhosa e fantástica. Nós queremos ser uma igreja que faz essa diferença, como essa igreja de Atos. Ela não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja onde a ação do Espírito Santo era intensa, e é isso que nós queremos, não é? Há tempos atrás, talvez, numa igreja presbiteriana, a gente falar sobre renovo do Espírito Santo, etc. e tal, a gente ia pensar assim, puxa vida, mas isso não é coisa de presbiteriano, não é? Eu já ouvi até alguém dizer que trabalho ao ar livre não é coisa de presbiteriano. E a essa pessoa eu tive que responder, não é coisa de presbiteriano, você não conhece a igreja presbiteriana e não conhece a palavra de Deus. Amados, nós fomos implantados pelo Senhor aqui nessa cidade. A nossa igreja já passou dos 40 anos. Nesses 40 anos, o que mais nós produzimos, além de existir aqui nesse local? Qual é o resultado da nossa evangelização? Qual é o resultado da implantação do Evangelho em cada rua, cada esquina, cada bairro dessa cidade? Já está na hora da gente começar a mover muito mais vidas e corações para que o reino de Deus se expanda nessa cidade. E com certeza Deus quer fazer sinais, prodígios e maravilhas. Então nós buscamos um avivamento. E esses versículos de 42 a 47 traz algumas coisas interessantíssimas, que a gente poderia dizer o seguinte, que aí lança as bases para um avivamento. E vejam só vocês, logo no início, no versículo 42, mantenha sua Bíblia aberta, lá diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós podemos trazer isso para os nossos dias e aplicar, e perseveravam na palavra do Senhor. Então era algo que era perseguido por esta igreja, o entendimento da doutrina e a execução da doutrina no dia a dia. Eles perseveravam na palavra. Nos dias em que nós estamos vivendo, parece que há um certo receio, temor. Há pessoas que sequer procuram conhecer mais a palavra de Deus. Eu fico assim, preocupado demais, irmãos, porque nós como igreja, nós temos que conhecer a palavra do Senhor que nós amamos. Se eu amo ao Senhor, eu preciso conhecer a vontade desse Senhor. Eu tenho que viver segundo a vontade desse Senhor. Amados, e não é o pastor que dita como nós vamos viver. Não é um colegiado de pastores, de bispos, seja lá o que for, que venha a determinar a forma como vivemos como filhos de Deus. É o próprio Deus quem determina, e Ele faz isso através da sua palavra. É só a palavra e nada mais que a palavra. É ela que norteia a nossa vida, é ela que nos dá a alegria de viver a vida cristã, e o Espírito Santo aplica essa palavra em os nossos corações. Isso é uma bênção de Deus. Essa igreja perseverava no conhecimento da palavra. Eu fico preocupado, irmãos, porque às vezes eu sei que muitas pessoas têm compromissos durante a semana e outras coisas mais, mas eu vejo uma escola dominical com tão pouca gente. Eu vejo uma escola dominical esvaziada.
é o momento de nós estudarmos a Bíblia, estudarmos a palavra do Senhor, de discutirmos algumas coisas com mais liberalidade. No entanto, a gente não percebe isso. A igreja muitas vezes não corresponde a essa realidade. Pais que precisavam trazer seus filhos à igreja para que sejam discipulados, para que sigam o caminho do Senhor, não fazem isso. Será que não há um amor profundo e intenso pela palavra? Será que não há interesse de colocar o Evangelho na mamadeira dos filhos? Será que não há interesse em encher um tablet do seu filho com coisas bíblicas? Porque nós estamos muitas vezes invertendo os valores que o Senhor deixou para nós, e são valores fundamentais para a vitória do povo de Deus, são valores fundamentais para vivermos uma vida de poder na presença do Senhor. Essa igreja primitiva, essa comunidade, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Quem escreve este livro aqui não era nem um apóstolo, era um grego natural de Antioquia da Síria, que foi Lucas, mas ele fez um trabalho minucioso de levantamento histórico. E o que ele coloca aqui como palavra inspirada do Senhor é verdadeira, é útil para o nosso ensino, para a correção, para a educação, para a disciplina. Portanto, a igreja precisa conhecer a palavra do Senhor. Eu tenho falado aqui, vou voltar a repetir, eu não estou condenando a questão dos devocionários, em absoluto, mas há pessoas que se contentam única e exclusivamente em ler a sua historinha do dia, uma oração embaixo e pronto. Vem um versículo e ele leu naquele dia, pronto, já estou abastecido com a palavra de Deus. Não está. É preciso que haja estudo sistemático da palavra de Deus. É preciso que haja uma Bíblia boa, pelo menos, para você abrir e ter comentários confiáveis, para você acompanhar. Venha às quartas-feiras no nosso estudo, traga suas dúvidas, apresente-se para nós, vamos caminhar juntos, vamos crescer juntos, porque esta igreja, eles perseveravam no conhecimento da palavra, através da doutrina dos apóstolos. Essa é a base de todo o avivamento. Os avivamentos que nós encontramos na história da igreja são avivamentos que passam pela palavra do Senhor. Não pode ser diferente. Conhecimento da palavra de Deus. Há um sopro veemente do Espírito na vida das pessoas e elas querem conhecer muito mais a palavra, elas têm uma ânsia, uma necessidade, porque o Espírito Santo exige isso de cada um de nós. Então esse Espírito leva o indivíduo a buscar a palavra, e foi esse Espírito que inspirou essa palavra, e aquele que inspirou essa palavra é o mesmo que ilumina as nossas mentes e os nossos corações. Nós temos que conhecê-la, nós temos que viver por ela, porque aí sim nós seremos uma igreja evangelizadora, missionária, vitoriosa. Em segundo lugar, irmãos, que vem como consequência disso, esta igreja de Atos também nos dá um exemplo, o exemplo da oração. E o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que coisa maravilhosa, nas orações. Se tem algo extremamente negligenciado que concorre com a palavra de Deus, são as orações. Nós queremos muito as benesses do Senhor, nós queremos muito ser abençoados por Deus, mas nós não queremos gastar tempo conversando com esse que é o nosso galardoador. Nós não queremos gastar tempo em conversa com Deus. Queremos muito todas as coisas que Deus tem, mas nós não abrimos a via de comunicação com o nosso Deus. A oração tem sido negligenciada. Isso é muito fácil também de ser percebido, não só neste ano, mas ao longo dos meus 33 anos de ministério. Se tem uma reunião na igreja que é menos concorrida, são as reuniões de oração. O povo de Deus não vem para orar em comunidade, não vem para estar em comunhão uns com os outros e em oração com Deus.
Talvez qualquer motivo seja razão para afastar as pessoas. Mas eu creio, amados, que quando há um sopro do Espírito Santo, quando vem o renovo do Espírito Santo, essa história muda. E a igreja se torna uma igreja conhecedora da palavra e uma igreja intercessora. A igreja na Coreia, ela é dessa maneira. Talvez se você viajasse um dia para a Coreia e visitasse uma igreja presbiteriana, não estou falando para ir outra não, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, as igrejas lotadas e o povo em oração, clamando a Deus. Um dos últimos pedidos lançados na Coreia do Sul é exatamente a reunificação das Coreias. E o povo vem orando. Na reconstrução da vida na Coreia do Sul, o que deu sustentação para aqueles irmãos de lá, para aquele povo de lá, foi uma igreja que se postou em oração e clamou a Deus e pediu a Deus misericórdia sobre a vida deles. E Deus ouviu a oração. Por isso nós temos as maiores igrejas hoje na Coreia. No Brasil nós estamos aqui capengando em termos de oração. Nós queremos o avivamento. Há muitos pregadores por aí afora que querem o sensacionalismo, querem se tornar televisivos ou qualquer coisa parecida, mas as suas igrejas não clamam a Deus como precisa. As suas igrejas não têm estudo sistemático da palavra do Senhor e passam a viver agora sim sobre a palavra do líder e não da palavra de Deus. Pasmem vocês. No Rio de Janeiro, um determinado apóstolo passou a mandar para as suas igrejas escritos, como o apóstolo Paulo fazia com as igrejas da sua época. Paulo, escrevo aos irmãos em Tessalônica, e esse bispo passou a dizer, sabe o que? Eu, bispo fulano de tal, escrevo à igreja que está no Meia, lá no Rio de Janeiro, e a palavra para hoje é essa, e não tem leitura da palavra bíblica, passam a ler as epístolas do bispo, substituíram a palavra do Senhor. Isso não é possível, irmãos. Essa não é a igreja genuína. A igreja genuína só tem um Senhor, que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus. Essa igreja era uma igreja de intercessão. Amados, capítulo 2, vem a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo toma a vida daqueles indivíduos, confere poder a esses homens. Agora a igreja está dando esses resultados. Quando nós viramos os olhos aí, passamos para o capítulo 3, dê uma olhadinha, capítulo 3, nós vamos encontrar Pedro e João, agora estão indo para onde? Para a oração. Era por volta de 3 horas da tarde, a hora nona, e eles estavam se dirigindo ao templo para a oração. E havia um sujeito ali que não andava, havia um sujeito ali que era um mendigo, e ele pede moeda, ele pede alguma coisa, e Pedro diz, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem se levantou e andou. Lucas registra em detalhes, quase que com palavras médicas, dizendo que seus artelhos, seus pés foram se voltando ao normal, o poder de Deus em andamento. Amados, isso é o natural da vida da igreja, não é o sobrenatural. Isso é o normal na vida da igreja. O anormal é o que nós somos hoje. O anormal é não buscar a Deus em oração. O anormal é não tirar tempo para poder buscar o Senhor através do estudo da palavra. Eu disse hoje pela manhã aqui que Dwight Moody, ele não saía para fazer nada, absolutamente nada, enquanto ele não buscasse a Deus e gastasse tempo em oração. Mas você acha que Moody orava meia hora? Você acha que Moody orava 1 hora? Ele gastava 3 horas em oração. Ele começava ainda escuro, e quando dava 8 horas, era o horário dele sair. Mas ele buscava o Senhor no mínimo 3 horas de joelhos dobrados. Aí os historiadores dizem que aquele local onde ele se ajoelhava, próximo a uma poltrona grande no seu quarto, ficou com um piso descorado de tanto estar ali ajoelhado. Um dos homens mais sábios nesses tempos apostólicos, que foi o irmão de Jesus, Tiago,
ficou conhecido por ter seus joelhos desgastados, com a pele grossa, e ele ficou conhecido como joelhos de camelo, porque ele gastava muito tempo em oração. Filhos de Deus amam falar com o seu Deus. Filhos de Deus amam falar com o seu Pai. Filhos de Deus querem falar com o seu Pai. Por isso, a oração faz parte do processo de avivamento, com certeza. Mas, amados, além disso, essa igreja dava um terceiro exemplo para nós. Ela dá um exemplo de ser uma igreja de testemunho. Ela testemunhava as grandezas do reino de Deus. Todos os criqueiros estavam juntos e tinham tudo em comum. E diz mais ainda, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E veja só, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Bênção de Deus, maravilhas de Deus, o sobrenatural acontecendo. Mas, amados, você pode ter certeza que quando a igreja se postar dessa forma, dessa maneira, vai acontecer, sabe o quê? Perseguições. Pedro e João falam e aquele homem se levanta. Não demora muito, ele está anunciando Jesus ali e falando da ressurreição de Jesus, e chega o capitão do templo com mais um grupo de saduceus, homens que não aceitavam a questão da ressurreição, eram aristocratas desse tempo, e eles levam Pedro e João para o Sinédrio, a corte suprema, 70 anciãos para tratar da questão, e antes de chegar lá, passam na casa de Caifás, de Anás, etc e tal, e aí eles recebem uma palavra de reprimenda: não falem mais nesse negócio de Jesus, muito menos nessa questão de ressurreição, não abram mais a boca nisso. Não tiraram a vida deles com medo da população, porque a população estava de fora, a população ainda glorificava a Deus por aquele homem que se levantou, aquele aleijado, e não tiraram a vida dele por isso. E aí, quando eles terminam de dar essa ordem, não era uma opção, era uma ordem, Pedro, transbordante do Espírito Santo, sabe o que ele disse? Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Agora é um Pedro intrépido, não é mais aquele Pedro medroso, não é mais aquele Pedro que negou a Jesus, que desconversou em volta ali de uma fogueira, quando foi identificado como um servo do Senhor Jesus Cristo, como um seguidor, e ele diz: não, não sou. E quando ele faz isso pela terceira vez, aconteceu o que Jesus disse, o galo cantou, e lá da janela da casa de Caifás, Jesus olha para o pátio, olho no olho de Pedro, e Pedro sai dali e chora amargamente. Mas agora é um Pedro destemido, agora é um Pedro que fala e 3.000 vidas se convertem. Nesse tempo já havia um contingente de 5.000 conversos. Não é mais o mesmo Pedro acovardado. Sabe por quê? Porque ele está vivendo um renovo do Espírito Santo, porque ele está cheio do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo. Agora ele conhece mais minuciosamente ao Senhor nosso Deus, ele o glorifica como deve ser glorificado, ele agora não tem mais medo, ele sabe que sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que faz todas as coisas. Não tema, não tema. Uma certa feita, estava numa igreja da Assembleia de Deus, num bairro em Belo Horizonte, acompanhando a minha mãe, que era assembleiana, e uma irmã da igreja foi contar uma experiência de livramento de Deus. Essa igreja foi implantada numa favela em Belo Horizonte, e ela foi dar o testemunho, e ela disse que quando subia para o morro para chegar até a igreja, um bandido colocou um revólver na sua testa, e disse que ela deveria dar tudo para ele, porque senão ele atirava nela, e isso para ele era coisa à toa.
Mas sabe de uma coisa, irmãos? Aquela mulher foi muito corajosa. Ela começou a orar, ela começou a buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, na frente daquele sujeito. O sujeito já não sabia mais o que fazer, e ela disse: Senhor, repreenda esse bandido, Senhor, que ele não me faça mal, eu sou tua serva. E quando ela abriu o olho, não tinha mais ninguém, porque o sujeito saiu correndo com medo do que ela estava fazendo. Livramento, coragem, só acontece com aqueles que estão transbordantes do Espírito Santo de Deus. Nós não nos envergonhamos de anunciar ao nosso Deus, a Jesus. Pelo contrário, nós temos que ter ousadia e intrepidez. Quando Pedro e João saíram dessa reunião no Sinédrio, vire a sua Bíblia um pouquinho, a sua página. Esse microfone está falhando, acho que podia trocar. Virou a página, capítulo 4, verso 23. Olha onde é que foram parar Pedro e João. Verso 23 diz assim: uma vez soltos, procuraram aos irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Alô? Oi? Alô? Continuando a leitura, irmãos. Ouvindo isto, verso 24: unânimes levantaram a voz a Deus, dizendo: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha o que aconteceu, irmãos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amados, essa não é uma igreja que vive acovardada entre as quatro paredes. Essa é uma igreja que anuncia ao seu Senhor por onde quer que cada um deles passe. Essa é uma igreja que pediu ao Senhor intrepidez para falar. Intrepidez, irmãos. Coragem. Essa igreja estava transbordante do Espírito Santo e, por via de consequência, era um testemunho vivo. Para que houve a descida do Espírito Santo? Atos 1:8 diz: para ser o quê? Minhas testemunhas. A finalidade da presença do Espírito Santo em nós é sermos testemunha. É nós levarmos a mensagem do Senhor por onde quer que nós estejamos indo, com a nossa vida. A expressão testemunha é mártires, de martiria. Então significa um mártir. Se for preciso testemunhar e morrer por isso, eu morrerei. Paulo diz que seguir e servir a Cristo era uma bênção, e o morrer para ele era o quê? Era lucro. Não havia temor. Paulo não se acovardou em Atenas diante da corte filosófica do mundo conhecido, mas Paulo chegou e foi levado para o Areópago, a corte de discussão, e lá ele anuncia Jesus. Lá ele cita os filósofos da sua época, mas acima de tudo ele fala de Jesus, e ele fala da ressurreição. Não há medo, não há temor, porque somos servos do Senhor nosso Deus. E amados, e para encerrar, essa igreja, como acabamos de ler,
é uma igreja que vivia intensamente o sobrenatural. A palavra de Deus, lá em Lucas 18, 27, diz que os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Eu estou vendo a nossa irmã Denise daqui, e essa palavra é para ela. Os impossíveis dos homens, Denise, são os possíveis de Deus. Creia nisso. Amados de Deus, você já levou alguém aos pés da cruz? Você já teve esse privilégio de anunciar o Evangelho para um indivíduo, o Espírito Santo tocar nesse coração e dizer: eu quero esse Jesus? Você já fez isso? Essa igreja aqui tinha muito mais expressão do sobrenatural do que qualquer coisa que você possa imaginar. Depois, com o passar do tempo, a igreja foi perdendo esse vínculo com o Espírito Santo, distanciando-se da palavra, distanciando-se da oração. Por isso que eu creio, amados, que nós estamos vivendo tempos de um reavivamento espiritual. Nós estamos vivendo uma época em que o Espírito com certeza vai batizar, imergir muitos e muitos filhos dentro do seu poder incomensurável, para que deem testemunho, para que falem das coisas maravilhosas, mas acima de tudo, que vivam o Evangelho, como diz a palavra de Deus, porque está faltando um testemunho real, vivo e verdadeiro dos filhos de Deus, onde quer que eles estejam. Tem muito mais agente secreto do reino de Deus por aí afora do que os crentes verdadeiramente abertos e dedicados e que não têm medo de anunciar o Senhor Jesus Cristo. A Eliane está aqui? A Eliane veio agora à noite? Não, então eu posso falar. Ela é um exemplo de não ter medo de falar. Ela foi trabalhar numa casa onde a mulher é um bandista e que fazia inclusive trabalhos lá na casa, tinha reuniões na casa, mas Deus colocou essa nossa irmã lá. Deus foi quem a levou para lá, e eu disse isso para ela, e não foi à toa. Há um objetivo, o objetivo é ser testemunha. E ela começou a falar do que Jesus é, do que Jesus faz na sua vida e fez na sua vida. Aquela mulher hoje não está mais na Umbanda, deixou a Umbanda, não tem mais trabalho acontecendo lá na casa dela. Amados, isso é obra do Espírito Santo de Deus. E eu disse para ela: convide ela para vir aqui. Como ela tem uns outros problemas com uma criança lá, eu disse: pode chamar também para vir conversar comigo, estou à disposição. Amados, coragem, porque os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Aquele coração mais empedernido, mais endurecido, ele é completamente quebrantado pelo Espírito de Deus. É como se fosse um barro nas mãos do nosso Deus. Ele modela, ele faz coisa nova na vida de cada um. Amados, rumamos com certeza para um renovo espiritual. Você está disposto a viver um renovar do Espírito na sua vida? Eu vou dizer uma coisa para você: quando você se dispuser nas mãos do Senhor e clamar ao Senhor e falar: Deus, eu quero ser um crente avivado, a primeira coisa que Deus vai fazer é tirar o que não presta da sua vida. Deus vai arrancar da sua vida aquilo que não presta, que é pecaminoso. Pensamentos, lembranças, atitudes, omissões. Esse Espírito vai agir no seu coração, na sua vida. Você vai ser outra pessoa quando você passar a viver genuinamente no poder do Espírito Santo de Deus. Tem coisas nas nossas vidas, irmãos, que a gente fala assim: eu não consigo parar com isso, eu não consigo deixar isso. Aí o seu velho homem diz assim: é bom demais. O velho homem fala muito essas coisas, fala na sua cabeça: que é isso, uma vezinha só, isso é bom demais. E você continua.
Mas quando vier o avivamento e o Espírito Santo soprar veementemente sobre você, essas coisas agarradas, enraizadas, Ele vai tirar isso tudo da sua vida, para você ser uma pessoa mais santa e vai servir mais a Deus. A sua vida vai virar de cabeça para baixo no bom sentido. Você vai começar a viver a gloriosa jornada do Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus vos abençoe.